Olá, meus queridos, aqui é o professor Robson Oliveira, professor de Geografia, com mais uma aula para vocês. Você já deve estar se acostumando aí, eu gravando aqui no meu quarto, nessa época de pandemia. Tô seguro, tô ficando em casa na medida do possível e eu tenho certeza que você também está cuidando da sua saúde, mas sem deixar de estudar, sem deixar de se preparar, porque a gente sabe que essa pandemia vai passar, essa crise vai passar e nós vamos continuar a nossa vida e espero que você tenha todo o sucesso do mundo, ok? Tentando aí contribuir para você, vai com mais uma aula de geografia agora, começando falando um pouquinho sobre recursos minerais não energéticos, no caso brasileiro, ok? Então vamos entender um pouquinho aí a questão dos recursos, né? Lembrando que a palavra recurso, nós estamos falando de algo que tende a me levar para um fim, né? Então o recurso é uma ponte aí que eu tenho, né, para atingir algumas metas, ok? Então o recurso por si, né, não tem muito sentido, mas ele me serve para atingir algum objetivo. Bom, como nós estamos falando de minerais, pessoal, é preciso fazer uma aventura aqui, né? Eu da área de humanas, né, de geografia, tentando explicar para você um pouco de química. Mas eu tenho certeza que você já chorou olhando para essa tabela algumas vezes, teve que dividir, fazer a divisão de Linus Pauling, né? Enfim, uma série de situações. Tem alguns bons professores de química que eu conheço, grandes mestres aí que estão ensinando. Eu não vou citar nomes aqui para não ser injusto e acabar deixando um de lado, mas eu conheço muitos bons professores que poderiam te dar show nessa hora de explicar. Mas para mim eu preciso dizer o seguinte: o nosso planeta em geral, ele é formado por esses elementos, né? Ele é formado então por diversos elementos, seja ele o ferro, né, o oxigênio, o silício, o magnésio, nós temos o alumínio, né, o cobre. Então nós temos aí no nosso planeta uma série de elementos que o formam, né? E esses elementos então eles podem adquirir, eles podem estar apresentando, né, cargas positivas, cargas negativas. Então vamos lembrar um pouquinho das aulas de química, né? Então a carga positiva a gente chama de cátion e a carga negativa de ânion, certo? Então quando nós temos a junção de elementos, né, de cátion com elementos de ânion, né, e esses elementos então passam pelo que nós chamamos de estruturação, de solidificação, né, nós podemos formar então o que a gente chama de um mineral, né? Tudo isso que eu falei para você, sai a aventura toda para falar sobre isso. Então você está vendo aqui, né, uma representação aí do cloreto de sódio, né, o sal de cozinha. Então basicamente você está vendo ali o verdinho seria então o cátion, e esses roxinhos que vocês estão vendo aqui, ó, tem uma expressão menorzinha para você perceber, esses roxinhos seriam então os ânions, né? Então à medida que você tem ali vários ânions formando ali, você tem essa estrutura definida, né? Nós formamos o chamado então mineral, a molécula do mineral aqui. Então nós temos esses arranjos se formando aqui, né? A halita, né? Então mineral de sal aí. Então basicamente, pessoal, quando nós falamos de mineral, é essa a nossa ideia. Eu trouxe um conceito para você aqui, tá? Então tá aqui, vou ler para você caso você tenha dificuldade aqui. É uma substância de ocorrência natural. Então, às vezes a gente já fiz alguns no laboratório, alguns testes com os alunos, montando ali de forma não natural, né? Mas veja, é algo que acontece na natureza real, né? A gente já representou esses minerais por uma questão didática, né? Então, sólida. Então lembrando que ele é cristalizado, né? Então sólida, cristalina, geralmente inorgânica, com uma composição química específica. Né? Os minerais são homogêneos e não podem ser divididos por meios mecânicos, em componentes menores. Por quê? Então lembre-se que o mineral nada mais é a representação física dessa junção, né, do cátion com o ânion. Então ele vai formando cada tipo de elemento, ele tem a sua forma de se arranjar. Então você tem diversos arranjos diferentes e cada mineral tem essa forma diferente. Então nós temos aqui uma série de mineraizinhos, esses mais comuns, como por exemplo o quartzo e tudo mais, né? E só para mostrar, né? Mas lembre-se, eles não são divisíveis, tá? Não, pelo menos não em estruturas com componentes menores, tá? Agora, muita gente pergunta assim: professor, mas e o minério, né? O que precisa para se formar o minério? Não precisa nada, o minério está aqui também. Né? Como assim? Né? Minério nada mais é do que um mineral que tem uma variabilidade econômica. Então, quando nós falamos de minério, significa dizer que esse mineral, ele consegue ser, aliás, a sociedade consegue explorar economicamente esse mineral. Por isso nós podemos chamar de minério, como por exemplo o minério de ferro, entre outros. O minério de ferro é sempre o mais lembrado porque é o mais usado principalmente para nós, aqui no caso brasileiro. E é isso que eu gostaria de fazer com vocês, né? Explicar essa questão Brasil. Né? Então, lembrando que o Brasil é uma das maiores reservas minerais do mundo, né? Então nós temos ali, por conta da nossa formação antiga, né, principalmente nos escudos cristalinos, né? Lembrando, ó,
no Brasil nós temos 64% do nosso território recoberto por bacias sedimentares, né, e 36% no qual os escudos cristalinos eles afloram, eles aparecem, né, estão ali, né, por isso chamado escudos. E desses escudos cristalinos nós temos ali 4% que são considerados metálicos e os outros 32% que são não metálicos. Tá? Bom, aqui a gente vai ter basicamente como é que é isso que eu estou dizendo para você, né, como é que está organizado. Então nós temos lá o grupo dos metálicos, não metálicos e também chamados de energéticos. Só que lembrando que os energéticos geralmente estão nas bacias sedimentares, tá? Então os metálicos e não metálicos que nós vamos encontrar nos escudos cristalinos. Lembrando, pessoal, que nós temos aí 3 estruturas clássicas do relevo, tá? 3. Os escudos cristalinos, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos, sendo que dobramento moderno, tá falando dro, né? Dobramento moderno não tem no território brasileiro, ok? Então, vamos dar uma olhada nisso aqui, você está percebendo aí, você consegue dar um zoom na tela depois, é bacana para você perceber a disposição da exploração mineral no Brasil. Eu não vou separar todos, eu queria só mostrar para vocês aí algumas áreas que tem uma grande exploração, as principais, né, para que a gente consiga entender essa exploração. Logicamente a primeira, a maior de todas elas, né, aqui no estado do Pará, que fica, vejam, esse Pará não tem só Joelma, exatamente, Pará tem coisas boas. Ops, cara de boca. Nós temos a chamada Serra dos Carajás. Essa Pará tem muita coisa boa, brincadeira, Pará tem demais, meu Deus, tive uma oportunidade e é fantástico o estado do Pará, não conheci todas as cidades, é óbvio, né, não tem como, né, fantástico o estado, sem comentários. Bom, a Serra dos Carajás, aí com a nossa maior reserva, né, nossa maior reserva de minerais de alto teor, né, no nosso país, né, considerada ali em termos metálicos a maior reserva mundial de minerais metálicos de alto teor, né, fica aqui. Aí nós temos aí uma exploração grande, depois eu vou mostrar isso para vocês. A gente tem aqui mais para o sudeste o chamado quadrilátero ferrífero, que foi muito famoso por causa das tragédias, né, envolvendo aí Mariana e Brumadinho, mas é muito importante na exploração também, principalmente para a questão interna, né? E nós temos aí algumas menores, em especial a gente pode citar aqui o maciço do Urucum, no Mato Grosso do Sul, e também, né, a Serra do Navio. Nós temos também a Serra das Trombetas, temos a Serra das Andorinhas, Niquelândia, né, Oriximina, né, que são outros lugares aí que produzem muito, mas basicamente esses 4 aí já dá para a gente ter uma ideia da produção, né, da extração mineral metálica no Brasil, ok? Bom, pessoal, vamos entender um pouquinho principalmente desses 2 aqui que vocês estão vendo, né? Serra dos Carajás e quadrilátero ferrífero, né? Vou mostrar um pouquinho rapidinho o maciço do Urucum também, mas em especial esses 2 que para nós são os fundamentais para a gente entender. Em primeiro lugar, pessoal, Serra dos Carajás, né? Projeto Grande Carajás, que foi um investimento muito grande dos militares. Por quê? Né? Durante ali as décadas de 70, 60 e 70, né, o projeto Radan, que era um projeto então de levantamento dos potenciais minerais ecológicos do Brasil, né, então o Radar da Amazônia, ele acabou sendo estendido para outras regiões também, né, mas então o projeto Radan, né, então levantou esses potenciais, a grande quantidade de minerais de alto teor, inclusive ouro, né, na região da Serra dos Carajás. Então perceba, por conta disso, pessoal, houve um grande investimento estrutural com financiamento de fora, inclusive financiamento japonês, né, que acabou injetando muito dinheiro na construção e criou-se uma grande estrutura para atender grandes profissionais de contabilidade, geologia, química, biologia, né, enfim, entre outros profissionais que foram para essa região norte para trabalhar no projeto Carajás, e hoje é um grande projeto que a gente tem ali em termos de exportação de mineral do Brasil, tá? Bom, alguns pontos que eu acho interessante falar, pessoal, né, que essa extração mineral, ela vai acontecer, então, dentro do estado do Pará, e ela vai usar essa ferrovia que está vendo aqui, ferrovia dos Carajás aqui, né, que foi construída pela Vale do Rio Doce. Por que é importante a gente citar a Vale do Rio Doce como construção dessa estrada de ferro? Porque, principalmente, pessoal, o Brasil não tem por hábito já há um bom tempo construir estradas de ferro. Tá? Então, empresas privadas têm construído essas estradas de ferro. Só lembrando aí, nós tivemos muitas construídas no século XIX, e depois essas mesmas estradas de ferro foram privatizadas no século XX, 1990, e a gente percebe que basicamente quem constrói a estrada de ferro é a iniciativa privada e ainda assim bem poucas, né? Bom, essa aqui então foi construída pela Vale, né? Que ela era uma empresa estatal, foi fundada em 1937 no governo
Getúlio Vargas, e ela foi então privatizada em 1997 no governo Fernando Henrique Cardoso. Uma série de mudanças que nós tivemos no Brasil aí. Tá? Bom, importante dizer, pessoal, que essa região de Carajás, então, 100% da extração ali tem destinamento para exportação. E eu coloquei aí os principais receptores dessa exportação, né? Então, os Estados Unidos, o Japão, o Canadá, também a China, que é um grande comprador nosso, né? A gente ultimamente está com a besteira de ficar querendo arrumar briga com a China, mas a China sempre foi um grande parceiro nosso aí, assim como também, né, nós acabamos comprando muita coisa da China também. Ok? Bom, o segundo ali que nós vimos é o chamado quadrilátero ferrífero, né? Então formado aí pelas 4 cidades, né, Sabará, né, Santa Bárbara, Congonhas e Mariana, pessoal, né? Lá que tem o Complexo da Alegria, vocês já conhecem bem a história, depois a gente fala um pouquinho sobre ela. Então esse quadrilátero ferrífero, pessoal, também segue a mesma ideia. Então você tem aqui, né, o Rio das Velhas, né? Então tá aqui, né, a área de extração, né? E essa área então você vai ter também a estrada de ferro que vai sair, vai ligar, né, essa região do quadrilátero ao Porto Tubarão, né, que fica no Espírito Santo. Okay? Então, como é que chama essa estrada de ferro? Estrada de ferro Vale do Rio Doce. Okay? Lembrando que a Vale do Rio Doce não tem mais esse nome, ela chama de Vale, né? Então, depois da privatização, ela passou a ser chamada de Vale, tá? Mas a estrada de ferro chama Vale do Rio Doce, tá? Então, vejam, o quadrilátero, a maior parte é produção para atender a demanda nacional mesmo, né? 70%. Mas ela também tem uma parte para exportação, os 30%, em especial o Japão também, que compra muito, né, do nosso aço, e a União Europeia, pessoal. Lembrando aí, né, que a União Europeia né, uma grande compradora do Mercosul, um grande parceiro do Mercosul, ok? Bom, algo que é bacana a gente falar aqui também, pessoal, antes de falar até da tragédia ali em Brumadinho e Mariana, é importante falar também que não é desastre, mas é tragédia, né? Tragédia, porque desastre é uma questão natural, né? Tragédia está ligado a causas humanas, e a gente sabe o seguinte, que ali foram causas humanas que aconteceram, né? Tanto, aqui em cima, esse aqui é Brumadinho, né? Que é mais recente para a maioria. Esse aqui então é Bento Rodrigues, né, que fica então, que é um distrito de Mariana, né, os dois fazendo parte aí dessa região do quadrilátero ferrífero, tá? Percebam aí então, isso aqui foi depois da onda, né, de rejeitos, né? Então os dois nós tivemos ali rompimento da barragem de rejeitos. Então lembrando que quando você faz a extração do minério de ferro, uma parte dessas rochas trituradas, então elas não servem para ser utilizadas na produção de aço. Então elas são colocadas numa barragem, e como nós tivemos uma diminuição do preço do aço mundial, né, então essas barragens passaram a ter que trabalhar muito mais para ter o mesmo ganho. Então você tinha que aumentar a quantidade de produtos para ter o mesmo ganho, né? E isso também pesou sobre as barragens. Nós tivemos vários rompimentos, mas essas duas aqui foram as grandes tragédias que nós observamos aí ao longo dos últimos anos, tá? Bom, e o maciço do Urucum, né, atende mais o Mercosul, mais essa região aqui do Cone Sul, né, trouxe muito avanço para aquela região, né? Principalmente ali que gerou uma série de empregos, né? E de estruturação também em Corumbá, né? Na região do Mato Grosso. A gente percebe que o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso tem crescido muito, né, na questão populacional devido aos investimentos que têm acontecido ali, na instalação de indústrias e também, né, lógico, a marcha, né, para o oeste, né, o avanço da fronteira agrícola tem ajudado a povoar. Ok? Bom, visto isso, pessoal, agora fica a parte mais fácil, né? Bem gostosa aqui, a gente vai ver alguns tipos de minerais aí. Quem, por exemplo, não conhece o mineral de ferro, né? Nós temos aqui dois deles, né? A hematita e a casterita, que são utilizados para a produção do aço, né? Matéria-prima para o aço aí, né? E nós temos as regiões nas quais a gente consegue encontrar esses materiais. Então, o quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, as Serras dos Carajás no Pará e o próprio maciço do Urucum. Já citei para vocês onde fica mais fácil aí, tá? Então, as duas aqui, pessoal, são então tipicamente rochas, minerais aqui, que nós conseguimos extrair esse mineral ferro, esse elemento ferro, né, e inclusive produzir o aço. Lembrando, o que você vai fazer? Então você vai pegar ali triturar essas rochas, vai usar alguns fundentes ali, né, alguns floretos, né, e aquecer, né, e vai produzir então o chamado aço, né. Temos aí várias qualidades de aço produzidos no caso brasileiro. O Brasil é um grande produtor de aço, tá? Caso vocês não saibam, sou santista, aqui sempre mostra, ó, tá aqui marca, né? Alvinegro Praiano. Eu herdei, né, torcer pro Santos. Bom, vamos lá então. Próximo aqui, esse aqui, pessoal, manganês, olha que bonito, né? Bonito esse mineral, né?
Vejam, pessoal, o manganês ele tem uma série de atributos. O primeiro deles é que ele também é utilizado no aço, tranquilamente, igual, né? Mas ele também é utilizado em pilhas, né? Utilizado para descolorir vidros, né? Então, a composição dele, que são os mais comuns, né? Ele é também utilizado ali para dar algumas ligas, porque ele aumenta a resistência dos materiais, dificulta a oxidação, tá? Não tanto quanto o alumínio, mas ele dificulta muito a oxidação, então, por isso ele pode ser utilizado, né? Basicamente, nós temos dois aí que vocês vão encontrar. Eu já citei para vocês os dois também, que é o maciço do Urucum e a serra do navio, que são muito comuns ali para a gente encontrar essas rochas que tem ali presença do chamado manganês, tá? Bom, o próximo todo mundo gosta muito, né? Todo mundo quer, pra caramba, né? Isso aqui é o tal do ouro, né? Mineral, né? Então, óbvio que o principal seria a fabricação de joias, né? A gente, de longe, o ouro ele é o mais fácil para a gente perceber assim quando a gente pensa aí na questão joia. Mas existe a questão de cabos elétricos para alguns casos de continuidade, né? A questão da nanotecnologia, né? Alguns equipamentos eletrônicos, é muito comum você utilizar o ouro também, pessoal, não é só, né? Serve como catalisador em algumas pesquisas, é muito comum o ouro refinado ali, o pó do ouro e tudo mais. Bom, a gente pode falar sobre a questão do ouro. Antigamente a gente encontrava muito em pepita, né, e tudo mais, e na Serra Pelada, hoje em dia é muito difícil, né? Quem está no Paraná sabe também que a gente teve muito ouro de aluvião em Ponta Grossa, não, né, em Paranaguá, né, ali no litoral brasileiro, no litoral paranaense, né? Hoje em dia a gente é muito efêmera essa exploração de ouro aqui no Paraná, né? Mas a gente tem bastante ainda em alguns lugares, principalmente no centro-oeste do Brasil, né? Mato Grosso, também em Goiás, né? A gente acaba tendo aí algumas áreas de exploração ainda, em especial a gente tem a chamada Serra das Andorinhas, pessoal, né? No estado do Pará e do Mato Grosso, tá? O sul do Pará e o norte do Mato Grosso, ali noroeste do Mato Grosso, nordeste do Mato Grosso, na verdade, né? Nós temos essa exploração ainda desse mineral que é muito valorizado, né? Bom, esse aqui, pessoal, o níquel, é interessante porque seria muito difícil de manusear, né? Então o níquel ele acaba sendo muito complicado, né? O ponto, né, de fusão dele é muito alto e por conta disso ele não é muito fácil de lidar com o níquel. Você tem ali, lógico, usando ele para moedas, né? Em alguns pontos também algumas baterias e tudo mais, né? Até na própria fabricação também de pilhas se usa muito, né? E ele também usa no cano das armas, né, de fogo. Por quê? Porque ele tende a não deformar, né, com o calor. E é interessante, né? Porque, como eu disse, o ponto de fusão dele é muito alto. Então, quando você usa o níquel, né, o metal níquel para tubos, né, e conexões que precisam de muito calor, né, que passam por muito calor, né, ele se mostra muito mais resistente, tá? Bom, e já se encaminhando para o final, a chamada bauxita, né? O último aí que a gente tem desses grandes minerais que a gente vai citar para vocês, pessoal. A bauxita é o principal mineral para utilização para fazer a alumina, né? Então os materiais de alumínio que a gente tem, né? Utensílios de cozinha, né? Cabos elétricos usados na construção, ornamento. Hoje em dia muita bicicleta já foi feita de alumínio também, hoje em dia é mais fibra de carbono e tudo mais. Mas a gente tem uma série de produtos aí que usam o alumínio, você conhece muito, né? Deles aí, né? Inclusive patins, né, entre outros aí que usam o alumínio. O nome é meio estranho, né, parece até que a gente está falando em outra língua, mas se chama Oriximiná, né, no estado do Pará, que você vai encontrar, e também Caldas Novas em Minas Gerais, você acaba encontrando essa produção. Beleza? Bom, alguns elementos aí, a aula bem rápida, né? Acabou aí ficando aí quase 20 minutinhos de aula só para você entender esses minerais. E vamos lá, como você já está acostumado, para a questão para a gente resolver. Uma questãozinha da UEM, né? Facinho, tá? A respeito da ocorrência, da localização, das características e dos usos dos recursos minerais catalogados no Brasil, assinale o que for correto. Bom, vamos dar uma olhada ali na primeira, né? A Serra dos Carajás, no estado do Amazonas, estado do Amazonas, já arrebentou, né? É onde se localiza a principal reserva de nióbio no Brasil. Estava certo, na questão de nióbio no Amazonas, né? Mas não é a Serra dos Carajás. Então, já está errado. A gente acabou não falando de nióbio, né? Acabamos falando dos que são muito explorados no Brasil, mas o nióbio é um mineral que está ganhando grande repercussão, né? Tudo mais tem circulado já a nível mundial, tá? O alumínio, né, de amplo uso na fabricação de latas, é extraído do minério bauxita. E a principal reserva do Brasil está localizada na Vale do Rio das Trombetas, na região de Oriximiná, no estado do Pará. Ele já inclusive colocou, né, Vale do Rio das Trombetas, né? Muito bem, citei para vocês, mas não estava lá escrito, né? E tá aí, correto, pessoal.
Em algumas regiões do Brasil, a extração de ouro ainda é feita na forma manual, em locais conhecidos popularmente como garimpos. Né? Então você tem lá o tal do garimpeiro que ainda existe, principalmente no Mato Grosso, né? Que tem muito ainda, do barranco, cavando barranco, jogando ali no saco de estopa e tentando garimpar o ouro. Sim, está exatamente dessa forma, pessoal, está correto. Tá? As empresas de mineração que atuam no quadrilátero ferrífero, parte central do estado de Minas Gerais, extraem principalmente minério de ferro. Minério de ferro será no quadrilátero ferrífero? Correto, né? Tá perfeito, pessoal. E vamos lá, 16. A ocorrência de recursos minerais está diretamente ligada ao arcabouço geológico de uma determinada região. Ou seja, falei para vocês, né? Os escudos cristalinos, geralmente minerais não energéticos e tudo mais. Então tá certo? Com certeza está certo, né? Só 0 a 1 que estava errado ali. Então, pessoal, uma aula bem rápida aí sobre minerais, espero que você tenha gostado, né? E foco nos estudos aí, qualquer coisa, manda aquela mensagem, deixa aquele like, que para nós é sempre muito importante saber que a gente está ajudando, tá bom? Abraço!